Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do ITC News em Debate. Eu sou Helena Souza, consultora contábil e dos tributos federais. Eu sou Kelma Pereira da Silva, consultor contábil e dos tributos federais, e hoje nós vamos falar sobre os procedimentos a serem adotados para fins tributários e contábeis na perda de ativos, mercadorias ou bens, para pessoa jurídica. Nos últimos meses, algumas cidades da região sul do Brasil foram atingidas por fortes chuvas que causaram inundações e enchentes, podendo levar ali a empresa a perder as suas mercadorias, perder bens do ativo imobilizado. Independentemente da norma contábil, que a empresa adota, seja pela NBCTG 1002, seja pela NBCTG 1001, NBCTG 1000 ou as normas completas, essas despesas com essas perdas aqui, elas são reconhecidas pelo regime de competência. Então, a norma contábil determina que as despesas elas são reconhecidas pela empresa no período em que elas ocorrem. Então, naquele período em que a empresa foi atingida por aquele evento climático e teve essas perdas de estoque ou teve essas perdas com o ativo imobilizado, é que a gente vai reconhecer na contabilidade essa despesa com essa perda. Então, por exemplo, do estoque, ela vai reconhecer, vai baixar o ativo lá do estoque dela e vai reconhecer essa despesa no resultado. Em relação à questão do estoque, a norma contábil ela acaba determinando que o estoque ele é mensurado ou pelo custo de aquisição ou pelo valor recuperável. Perante a norma contábil, o valor recuperável ele seria o preço de venda do estoque menos as despesas com venda. Então, se por conta desses eventos climáticos eu percebo em que houve ali uma redução desse valor recuperável, aqui eu teria que fazer a redução do valor do meu estoque. Então, na mesma forma, como a Helena comentou anteriormente, aqui eu faria um lançamento a débito, nessa conta de perda lá no meu resultado, e a contrapartida seria uma conta redutora lá no meu ativo circulante ali, junto com um grupo de estoque para identificar essa perda, essa redução do valor recuperável, A única situação aqui que seria interessante mencionar é que a Helena acabou comentando que para as situações de perda aqui a gente faz o reconhecimento quando é verificada essa perda. Em relação à questão aqui do estoque, dependendo da norma contábil que a empresa utiliza, quando eu tenho simplesmente somente a redução do valor ali recuperável, aqui a gente só vai fazer o reconhecimento no encerramento de cada exercício social. Então, eu verificaria lá no final do exercício social para verificar aqui se o menor valor seria o custo de aquisição ou se o menor valor seria o valor recuperável. Em relação ao ativo imobilizado, aqui a norma contábil, dependendo, claro, da norma contábil que a empresa utiliza, também acaba determinando que a gente tem que fazer essa verificação do valor recuperável. Então, caso eu verifique que o valor recuperável do ativo imobilizado ele é superior, na verdade ele é inferior, ao valor contábil líquido, que seria o custo de aquisição menos a depreciação acumulada, aqui eu também teria que fazer o reconhecimento dessa perda. Então, eu vou fazer um débito lá na conta de perda no meu resultado e o crédito ali na conta redutora no grupo do ativo imobilizado. É isso mesmo, porque a gente tem esses tratamentos diferentes para quando, de fato, eu perdi o bem, eu não consigo mais vender ele, não consigo mais utilizar ele. Ou eu tenho uma perda por redução ao valor recuperável. Eu até consigo vender aquele estoque, por exemplo, mas eu não consigo mais vender ele pelo valor que eu paguei aquele estoque, Eu consigo vender por um valor inferior ao meu custo, aí eu tenho uma perda por redução ao valor recuperável. No ativo imobilizado também funciona da mesma forma, Eu posso ter a perda por redução a valor recuperável, ou aquele ativo imobilizado ele pode se tornar imprestável, eu não consigo mais usar aquele ativo, eu não consigo mais vender aquele ativo, e eu vou ter que descartar aquele ativo. Então, a norma contábil também fala que no período em que esse ativo se tornar obsoleto ali, não puder mais ser usado pela empresa, eu vou baixar esse ativo imobilizado, vou baixar a depreciação acumulada dele, e se ele já não tiver totalmente depreciado, essa diferença aqui do valor contábil dele vai ser reconhecida
como uma perda no meu resultado. Em relação ao impacto desse reconhecimento dessa despesa, né, para fins tributários, quando a gente fala, né, de uma empresa do lucro real, em tese aqui, né, o lucro real, essas despesas poderiam ou não ser deduzidas, né? Então, quando a gente fala dessa perda do estoque, que foi a primeira situação que a Helena comentou aqui, o regulamento do imposto de renda, no artigo 303, ele acaba determinando aqui que o valor dessas perdas, né, eles podem compor o custo desse estoque, né, desde que eu tenha documentações em que esse dispositivo legal me lista, onde essas documentações seriam um laudo ou um certificado, né, da autoridade sanitária ou da autoridade ali de segurança, onde esse laudo ele vai ter as informações das unidades ali que foram inutilizadas, um certificado, né, da autoridade competente no caso de inundações, né, que tiveram em Santa Catarina, Paraná, por exemplo, ou questão de incêndios ou operações ali, né, situações semelhantes a isso, ou até mesmo também um certificado ali emitido pela própria autoridade tributária, aonde seria comprovado, né, a inutilização desse bem ali do meu estoque. Isso, que essas mercadorias ali, a autoridade fiscal vai ser chamada para certificar que aquelas mercadorias foram descartadas, foram inutilizadas, né? Além disso, para o ativo imobilizado, o regulamento do Imposto de Renda de 2018, decreto 9.580 de 2018, lá no artigo 501, estabelece a possibilidade de eu reconhecer essa despesa como dedutível, né, essa baixa do ativo imobilizado como dedutível, quando eu tiver ali a perda por obsolescência, por desgaste, pelo uso do ativo imobilizado mesmo. Então, aqui, essa despesa também vai ser dedutível. Lembrando que, se a empresa, ela, nos períodos anteriores, ela adicionou alguns valores lá no LALUR, ela excluiu, aliás, alguns valores no LALUR e no LACS com relação a, por exemplo, a diferença entre a depreciação contábil e a depreciação fiscal, agora que ela está baixando esse ativo, ela precisa adicionar novamente aquelas exclusões que ela fez anteriormente ali na parte A do LALUR e do LACS. Então, essas diferenças que anteriormente foram excluídas, agora elas vão ser adicionadas. Um outro ponto também em relação à parte tributária aqui é que pode acontecer da empresa ter algum seguro, né, que cobre ali, que dê o direito da empresa de receber uma indenização por esse sinistro. Isso também tem um impacto tributário, né? Pois é. Em relação às empresas ali tributadas pelo lucro real, a solução de consulta 99.003 do ano de 2018, ela acaba determinando que aqui, em relação à incidência de imposto de renda e contribuição social, eu faço a tributação do ganho percebido nessa operação. Ou seja, eu vou verificar o valor ali da indenização em que eu recebi e eu faço o confronto dele pelo valor contábil registrado desse bem em que sofreu o sinistro. Caso o valor dessa indenização ele seja excedente ao valor contábil desse bem, esse excesso aqui tem a incidência de imposto de renda e de contribuição social, porque representa um acréscimo patrimonial. Nessa mesma linha, a solução de consulta também, ela acaba determinando que a despesa com a perda desse bem que eu vou reconhecer lá no meu resultado, ela seria indedutível para fins de lucro real, né? Então, depois de eu fazer todas as apurações de LACS, LALUR, exclusão, adição, caso eu verifique que eu tenho um resultado positivo, sobre esse resultado positivo aqui a gente tem a incidência de 15% de imposto de renda, com a possibilidade ali do adicional de 10% de imposto de renda. Em relação à contribuição social, a incidência é de 9% em cima do resultado ajustado. Para PIS e COFINS, caso essa empresa do lucro real esteja no regime não cumulativo de PIS e COFINS, aqui vai ter a incidência sobre o valor da indenização auferida, né? Porque talvez tenha alguma particularidade ali em relação à questão do regime não cumulativo. Sim, tem, porque no regime não cumulativo, a legislação fala que a base de cálculo vai ser a totalidade das receitas, independente da sua classificação ou denominação contábil. Então, mesmo que eu chame essa receita de indenização, o valor total da indenização que seria a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, por exemplo, a minha perda lá com o bem, o valor contábil do bem é de 50 mil, e o valor da indenização que eu vou receber é de 70.
para PIS e COFINS, eu não vou tributar apenas a diferença, eu vou tributar todo o valor de 70 mil ali no regime não cumulativo, que vai sofrer incidência, então, de PIS na alíquota de 1,65% e de COFINS na alíquota de 7,6%. Além disso, no regime não cumulativo, a gente ainda tem a questão da necessidade de fazer o estorno dos créditos do regime não cumulativo, né? Pois é. Em relação ali, caso esse produto, né, essa mercadoria que tenha sido perdida seja um estoque para pessoa jurídica, e aí eu aproveitei os créditos no momento da aquisição dessa mercadoria, a legislação ela acaba determinando que esse crédito que foi aprovado, né, apropriado ali, eu vou ter que fazer o estorno dele quando a mercadoria ela é inutilizada. Então percebe que aqui a legislação ela acaba determinando que seria um estorno do crédito e não um débito. Isso impacta por quê? Quando eu for, né, enviar a minha FD Contribuições, que é a obrigação acessória que demonstra ali a fórmula do cálculo de PIS e COFINS, vão ter registros específicos, né, em relação ao crédito, aonde eu vou fazer um lançamento ali de ajuste de redução desse meu crédito e informando esse estorno que eu estou fazendo por conta, né, da previsão legal. Isso, então, se a empresa tiver que emitir alguma nota fiscal para escriturar essa perda, né, essa baixa dessas mercadorias do estoque, por exemplo, nessa nota fiscal de baixa, eu não vou ter débito de PIS e COFINS, eu não vou ter informação de PIS e COFINS, né? Então, eu vou emitir essa nota com CST 49, se a empresa for do lucro presumido ou do lucro real, ou CST 99, se a empresa for do Simples Nacional, e eu vou deixar as informações de base, valor e alíquota zerados ali em relação ao PIS e a COFINS. Porque se eu tiver que fazer estorno de crédito para o regime não cumulativo, esse estorno vai ser feito lá na FD Contribuições, ele não vai ser feito com a nota fiscal. Além dessas situações aqui, então, do lucro real, com relação a outros regimes tributários, de uma forma geral, até a gente não vai ter tanto impacto tributário, né, Kioma? Então, para as pessoas jurídicas ali que são tributadas pelo lucro presumido ou até mesmo pelo Simples Nacional, a dinâmica da tributação na essência dela é que eu faço ali a incidência de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS sobre a receita bruta ou sobre o faturamento ali que a pessoa jurídica oferiu ou recebeu, né, no período de apuração. E aí, perante a legislação desses dois regimes tributários, não tem nenhuma previsão legal em que eu possa fazer a dedução dessas despesas com perdas, né, desses meus ativos, sendo tanto estoque como ativo imobilizado, né, nesses dois regimes tributários. O que pode acontecer aqui, né, talvez, seria a possibilidade de eu receber algum tipo de indenização caso esse bem que tenha sofrido esse sinistro tenha algum seguro, não é mesmo? Isso. Então, por exemplo, no lucro presumido, se a empresa tinha um seguro daquele bem que ela perdeu e esse seguro foi acionado, ela vai receber essa indenização do seguro. A solução de consulta da Receita Federal, número 97, também de 2018, ela determina que eventual excesso ali do valor da minha indenização em relação ao meu bem que foi perdido, ele vai ser adicionado integralmente, sem presunção, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Da mesma forma, de maneira semelhante, se no período anterior em que eu sofri essa perda, eu era do lucro real e usei essa perda como dedutível, por exemplo, nesse caso de eu estar recebendo essa indenização, aí não vai ser mais a diferença, vai ser todo o valor da indenização que vai ser levado à tributação do IRPJ e da CSLL no lucro presumido. Então vamos supor um exemplo aqui, que a empresa, naquele mesmo exemplo, né, teve um bem sinistrado ali que o valor contábil dele estava em 50 mil, e vai receber uma indenização de 70 mil. Se na época da perda a empresa já era lucro presumido, por exemplo, ela não usou essa perda como dedutível. Então agora o que ela vai levar para a tributação é a diferença entre os 70 da indenização e os 50 mil ali da perda. Então esse 20 mil seria adicionado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL no trimestre, sujeito então à tributação de 15% para o IRPJ, e o adicional de 10% se a base de cálculo no trimestre for superior a 60 mil, né, o excedente a 60 mil, e também sujeito à alíquota de 9% para a CSLL. Nesse caso do lucro presumido, como a empresa está no regime cumulativo de PIS e COFINS, a gente não tem a incidência de PIS e COFINS
sobre essa receita de indenização aqui, nem eventual diferença. E assim finalizamos mais uma edição do ITC News em Debate. Obrigada a todos que nos assistiram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima! Até a próxima.